Integração Esportiva. Olá, você que acompanha a Rádio Integração aqui no nosso YouTube. A gente chega com as informações para você do esporte paralímpico nesta segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022. Antes das nossas informações, a gente reforça aqui aquele nosso pedido básico para você se inscrever no nosso canal da Rádio Integração, também compartilhar o nosso vídeo aí com mais grupos, com seus amigos, para que mais pessoas conheçam o trabalho aqui da Rádio Integração, deixar o seu like também aqui no nosso vídeo, para fortalecer aqui o trabalho da Rádio Integração, levando até você as principais informações do esporte paralímpico. Começamos com as informações aqui para você, falando sobre o Grand Prix de futebol de cegos de Stiltigem, na França, que iniciou neste último domingo, dia 28, e contou com a estreia da seleção brasileira, que foi com uma equipe mais jovem, com a equipe sub-23, está participando deste Grand Prix de futebol de cegos. Ontem, pelo jogo de abertura, a seleção da França venceu a Romênia pelo placar de 2-1 no jogo de estreia da competição. O jogo de abertura foi entre romenos e franceses, e os franceses levaram a melhor, vencendo pelo placar de 2-1. A seleção brasileira estreou logo depois contra a seleção da Alemanha e ficou no empate pelo placar de 0-0. França líder com 3 pontos, Brasil em segundo com 1 ponto, Alemanha em terceiro com 1 ponto, em quarto a Romênia com 0 ponto e em quinto a seleção do Japão com 0 pontos, Japão que folgou na rodada de estreia do Grand Prix. Vale lembrar que sempre a cada rodada uma seleção irá folgar, e a folga do Brasil está programada para sexta-feira, dia 2 de setembro, o último dia da fase de grupos, podemos chamar assim, da fase de qualificação, para definir quem vai disputar a medalha de ouro e quem vai disputar a medalha de bronze, estas previstas para o próximo sábado, dia 3 de setembro, mais um Grand Prix de futebol de cegos na França. França que será o local da próxima edição dos Jogos Paralímpicos de 2024. Hoje, pela segunda rodada, a seleção brasileira vai entrar em campo às 11h30 pelo horário de Brasília contra a seleção da Romênia. Depois, às 14h30, tem Alemanha e Japão. A folga desta vez será dos donos da casa. A seleção da França ficará de folga nesta segunda rodada do Grand Prix de futebol de cegos da França. Vale também destacar que os jogos estão sendo transmitidos via YouTube do torneio, com narração em inglês, e também na página do torneio no Facebook com narração em francês. Já que estamos falando sobre Jogos Paralímpicos, medalhistas paralímpicos celebram com o público o marco de 2 anos para os Jogos de Paris em ação na capital paulista, evento realizado manhã e tarde deste último domingo, dia 28. Para celebrar o marco de 2 anos para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024, no último domingo, dia 28, o Comitê Paralímpico Brasileiro CPB realizou a Arena Paralímpica no Parque Vila Lobos, na capital paulista. O evento contou com a presença de medalhistas paralímpicos e o público pôde experimentar 5 modalidades paralímpicas, além de interagir com os atletas. Os medalhistas paralímpicos Alana Maldonado do judô, Daniele Howen do tênis de mesa, Evani Calado da bocha, Maria da Andréia do halterofilismo, o Parazinho do goalball, Raíssa Rocha do atletismo e Vinícius Rodrigues também do atletismo marcaram presença no evento, que contou com a experimentação de basquete em cadeira de rodas, a bocha paralímpica, o futebol de cegos, o rugby em cadeira de rodas e o vôlei sentado. Adultos e crianças puderam experimentar as modalidades e interagir com os atletas. Todas as atividades foram oferecidas gratuitamente aos frequentadores do parque. A cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024
está programada para o dia 28 de agosto de 2024. A expectativa da organização é que 4.400 atletas participem do evento em 22 modalidades. Cerca de 250 esportistas devem representar o Brasil na capital francesa. De acordo com o planejamento estratégico 2022/2024 do Comitê Paralímpico Brasileiro, a meta do país é ficar no top 8 e conquistar entre 70 e 90 medalhas. A Arena Paralímpica, que tem como objetivo apresentar as modalidades paralímpicas para o público em geral, é idealizada e realizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. No último domingo ensolarado na capital paulista, além das experimentações, o público também ouviu depoimentos dos medalhistas e receberam brindes exclusivos. Portanto, as informações sobre esta edição da Arena Paralímpica realizada neste domingo lá na capital paulista para comemorar o marco de 2 anos para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Trazendo para você mais informações do esporte paralímpico, os destaques deste final de semana das principais competições. Goiás é campeão inédito da Copa das Federações de Tênis em cadeira de rodas. A Copa das Federações de Tênis em cadeira de rodas terminou neste domingo, dia 28, no CT Paralímpico em São Paulo, e teve Goiás como campeão geral da competição com 36 pontos. A segunda colocação ficou com Minas Gerais com 28 pontos e São Paulo em terceiro com 26. A Copa das Federações de Tênis em cadeira de rodas foi disputada em 4 categorias: Masculino Open Divisão A, Masculino Open Divisão B, Feminino Open Divisão A e o Quad Exibição, que não contou pontos para o ranking brasileiro. Ao todo, 70 atletas de 16 federações participaram deste evento que durou 9 dias. A Federação Goiana de Tênis garantiu o título inédito da competição depois de ter sido campeão no Masculino Open A, Divisão A, e vice-campeão na Feminina Open Divisão A. No último domingo, foram realizadas as finais do Feminino Open Divisão A, em que Minas Gerais venceu Goiás por 2-0. Na disputa de terceiro lugar, Distrito Federal derrotou São Paulo também por 2-0. Da disputa do Quad Exibição, que terminou no último sábado, dia 27, o estado de São Paulo ficou com o título, Distrito Federal ficou com o vice-campeonato e o Espírito Santo ficou com a terceira colocação. A equipe masculina do Paraná conquistou o título na Divisão B na segunda-feira, dia 22, e subiu para a elite nacional da modalidade. A classificação geral da Copa das Federações de Tênis em cadeira de rodas ficou assim: primeiro Goiás com 36 pontos, em segundo Minas Gerais com 28, terceiro São Paulo com 26, em quarto Distrito Federal com 20, em quinto Rio de Janeiro com 18, sexto Tocantins com 16, em sétimo Espírito Santo com 16, oitavo Rondônia com 12, nono Santa Catarina com 12, décimo Paraná com 10, 11º Ceará com 8, 12º Rio Grande do Norte com 6, 13º Paraíba com 3, 14º Amapá com 3, 15º Acre com 3 e 16º Alagoas também com 3. A classificação geral da Copa das Federações de Tênis em cadeira de rodas. No masculino Open Divisão A, em primeiro Federação Goiana, em segundo Federação Paulista, terceiro Federação Catarinense, em quarto Associação Esportiva de Tênis do Rio de Janeiro, em quinto Federação Mineira, sexto Federação Brasiliense, sétimo Federação Cearense e em oitava Federação do Espírito Santo. A divisão B do masculino Open, em primeiro Paraná, segundo Tocantins, terceiro Rio Grande do Norte, em quarto Rondônia, quinto Paraíba, sexto Amapá, sétimo o Acre e em oitavo Alagoas. No feminino, divisão A, primeiro Minas Gerais, segundo Goiás, terceiro Distrito Federal, quarto São Paulo, em quinto Rondônia, sexto Espírito Santo, sétimo Rio de Janeiro, oitavo Tocantins. No Código de Exibição, ficou em primeiro São Paulo, segundo Distrito Federal, terceiro Espírito Santo. As informações são da Confederação Brasileira de Tênis, CBT, e Assessoria de Comunicação do Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB.
Vale destacar também que neste final de semana, nos dias 27 e 28 de agosto, foi realizado o Meeting Paralímpico de Tiro Esportivo lá no Rio de Janeiro. O evento, assim como o Meeting Paralímpico de Atletismo, de Halterofilismo e de Natação, o Meeting do Tiro Esportivo acontece no Rio de Janeiro, aconteceu neste final de semana entre os dias 27 e 28, e contou com participação de atletas paralímpicos, inclusive também com atletas que conseguiram 4 recordes neste final de semana no Meeting Paralímpico realizado lá no Rio de Janeiro. Com as informações do esporte paralímpico para a Rádio Integração, repórter Jorge Daniel. E este foi mais um Integração Esportiva.